aos Efésios. A carta de Paulo aos Efésios é chamada de carta gêmea, por sua profunda similaridade com a carta aos Colossenses. Alguns versos dessas cartas parecem ter sido simplesmente copiados de uma para outra, o que dá a impressão de que Paulo reaproveitou diversos raciocínios e que a redação das duas cartas foram muito próximas. Paulo estava provavelmente em sua primeira prisão em Roma, o que faz dessa uma de suas cartas da prisão. Nesta carta em específico, o apóstolo assume a postura bem distante dos seus leitores, bem diferente da carta aos Filipenses, que é repleta de elogios saudosos. Nesta carta, o apóstolo praticamente não faz referências diretas aos seus leitores. Essa abordagem levou muitos a pensarem que esta carta, na verdade, seria uma espécie de breve tratado teológico do apóstolo, com uma exposição doutrinária profunda e complexa. Apesar da suspeita de que Paulo estava escrevendo para um leitor genérico e não para os habitantes de Éfeso, isso não é verdade. O apóstolo realmente não é pessoal em sua carta, mas com certeza está tratando de problemas presentes na igreja de Éfeso. Ao lermos o livro de Atos, podemos encontrar o momento em que Paulo passou por essa cidade. O relato de Lucas, autor de Atos, é muito profundo e impactante. Paulo estabeleceu uma conexão muito forte com os irmãos de lá. A cidade de Éfeso estava mergulhada em idolatria. Seus habitantes praticavam feitiçaria e eram dominados pelos poderes das trevas. Foi essa realidade que levou o apóstolo a escrever a carta. No relato de Atos, o poder do evangelho é visível, e Lucas afirma: grande número dos que tinham praticado o ocultismo reuniram seus livros e os queimaram publicamente. Calculado o valor total, esse chegou a 50.000 dracmas. Esse tipo de experiência foi o que levou Paulo a descrever com profundidade a realidade espiritual da obra de Cristo, traçando seu plano desde a eternidade e seu poder soberano sobre toda potestade do mal. A carta aos Efésios fala repetidas vezes sobre os dominadores, poderes e potestades deste mundo. E o motivo é justamente o contexto em que os leitores se encontravam, rodeados de ocultismo e idolatria. Paulo, por outro lado, pregava aquele que está acima de tudo e todos. Para alcançar seu objetivo, Paulo passa boa parte da carta, especificamente o 2º capítulo, narrando a obra salvadora e miraculosa do Evangelho. O apóstolo queria deixar bem claro que fora do Evangelho, a realidade humana é mergulhada em morte e incapaz de alcançar a Deus por conta própria. Mas graças ao grande amor com que Deus nos ama, Ele nos concedeu Jesus e sua salvação. Paulo vai além e também fala sobre como, através do sacrifício de Jesus, Deus derrubou o muro da inimizade e separação que existia entre os judeus e os gentios. A obra de Cristo é grande, ao ponto de reunir todos os povos da terra em um só, a família de Deus. No 4º capítulo da carta, encontramos uma seção prática, especialmente voltada à conduta da igreja. O apóstolo ressalta que o Espírito Santo que recebemos é um espírito de unidade. Por isso, devemos evitar toda forma de rixa ou separação. Devemos ser pacientes, suportar uns aos outros em amor e nos esforçar para manter a paz. Paulo também trata dos dons e ensina que foi para o bem da igreja que Deus os distribuiu. É nesta carta que Paulo trata daqueles que foram chamados para serem apóstolos, profetas, evangelistas, pastores ou mestres. Dons estes que existem para que o corpo de Cristo seja edificado, ou seja, fazer a igreja crescer em conhecimento, número e maturidade. Falando em maturidade, Paulo critica a imaturidade dos irmãos de Éfeso e fala do propósito de Deus para eles. Não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina. Os irmãos efésios provavelmente estavam enfrentando a tentação de se desviar segundo as doutrinas ocultistas e filosofias humanas que os cercavam, mas que em nada se assemelham ao Evangelho. O apóstolo os chama à responsabilidade de se esforçarem para que em Deus cresçam e sejam edificados em amor, cada um realizando sua função. Como líder, o apóstolo sabia muito bem da batalha espiritual que a igreja de Éfeso estava enfrentando, mas sabia também que para serem bem-sucedidos deveriam se fortalecer no Senhor. Mas como fariam isso? Como venceriam essa batalha contra as trevas? O trecho de Efésios 6 talvez seja o mais conhecido de toda a carta, a armadura de Deus.
uma armadura composta por 6 itens: o cinto da verdade, a couraça da justiça, os calçados da prontidão do Evangelho, o escudo da fé, o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A maioria destes itens, como você deve ter notado, são de proteção e defesa. Isso porque, lidando com tantos ataques das falsas religiões que os cercavam, os efésios precisavam estar protegidos e seguros. Mas com a palavra de Deus, a espada do Espírito, lutariam ativamente atacando o inimigo, e fariam isso à semelhança do próprio Jesus, que ao ser tentado no deserto, venceu com a palavra de Deus. A carta aos Efésios é rica e profunda, contendo ensinos doutrinários, correções e instruções práticas. Ela foi importante para os primeiros cristãos e segue sendo preciosa para nós. Mesmo depois de tantos e tantos anos, ainda precisamos estar alertas e protegidos contra as ciladas do inimigo para nós. Se você gostou deste vídeo, não deixe de curtir, se inscrever no canal e ativar as notificações. Nos siga em nossas redes sociais e baixe o aplicativo da Bíblia em seu tablet ou smartphone. Até a próxima!